Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace e hoje vamos falar um pouco sobre música. Falar um pouco sobre o disco Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento, em 1982. É logo depois da vinheta. Dona Padilha girou e mandou avisar que hoje tem festa. Missa dos Quilombos, um disco lançado pela gravadora Ariola em 1982, parceria de Milton Nascimento com Dom Pedro Casaldáliga e o poeta Pedro Tierra. A idealização desse projeto é do grande, do imenso, do enorme Dom Helder Câmara. Esse disco fala sobre a luta contra a escravidão moderna, sobre o fim do trabalho escravo e sobre como a Igreja Católica, de um modo geral, não estava ao lado dos negros, ao lado dos trabalhadores. Esse disco, ele é muito emblemático porque marca uma... Ele já vem de 82, como disse anteriormente, então ele trabalha ali no fim da ditadura militar, praticamente, faltando poucos anos para o fim disso. E é muito influenciado pela teologia da libertação e também pelo lado comunista da Igreja Católica. Milton Nascimento, ao compor essas músicas, ele trabalha, digamos assim, ele pega as letras dos poemas já feitos por Dom Pedro Casaldáliga e pelo poeta Pedro Tierra e coloca música em cima deles. Então a parceria geralmente é a três, tá bom? Esse disco é muito importante porque mostra uma missa em que o som do atabaque toca muito forte, muito fortemente, e em determinadas músicas é todo um ritual de missa, realmente, e que os elementos de cultura negra vão aparecendo de maneira muito clara. Por exemplo, na música Rito Penitencial, se não me engano, o começo dela é com um ponto de Ogum. Não, minto. Na música Aleluia, o início dela é um ponto de Ogum, uma chamada de Ogum, pedindo ali a chegada do Filho de Deus, né? Que Jesus Cristo traga a verdade aos irmãos e boas novas de libertação. Obviamente esse disco não foi muito falado, mas tem uma importância fundamental para a negritude brasileira. É um disco que fala claramente de Negra Mariama, inclusive uma das músicas é Louvação a Mariama, fala sobre comunhão, fala sobre ofertório, uma das músicas mais lindas para mim no disco, que fala dos negros vindo do trabalho e ofertando aos pés dos seus santos, dentro de uma missa católica, o produto da sua labuta diária. Esse disco tem algumas novidades, que é um pouco do elemento de rap, alguma coisa de hip hop, mas como música incidental, não como uma linhagem mais, não como uma linha melódica efetivamente de rap ou hip hop. É um disco muito bonito, um disco muito forte, e que através dele, por exemplo, foi onde eu me descobri uma pessoa de candomblé. Então é um disco muito importante na história do Brasil e também na minha vida, tá? Tanto que na capa do disco está dizendo a luta contra o trabalho escravo 300 anos depois. Então é uma luta contra a escravidão que sempre aconteceu, sempre vai acontecer e que mesmo hoje, em 2020, quando gravo esse vídeo, é uma luta muito diária, né? Porque quando a gente ainda precisa enfrentar uma pandemia, estamos numa época de pandemia, e pensar se temos direitos, dinheiro ou saúde, podemos perceber claramente que a luta contra a escravidão é diária. Então, queria compartilhar isso com vocês. Um grande beijo a todos. Axé!